Nesta aula vamos falar sobre KPIs e OKRs. Muito cuidado com a sopa de letrinhas, pode deixar que eu vou ajudar a distinguir bastante essas que são, primeiro, KPI, um indicador ou um conjunto de indicadores relevantes, e OKR já é um framework de gestão, a forma como você controla e organiza todos os seus indicadores. Eles são essenciais para que a gente consiga enxergar uma ligação, uma conexão entre as nossas métricas de negócio e também os objetivos que querem ser alcançados. E falando em objetivo, o objetivo desse nosso bate-papo nessa aula de agora é entender como que podemos fazer para extrair os melhores dados a partir dos objetivos de negócios que temos definidos. E aí os KPIs são uma maneira da gente identificar exatamente quais são os indicadores mais importantes. Então a gente vai ir para a definição do que é KPI, quais são suas características, e eu vou trazer um exemplo. E depois vamos fazer a mesma coisa com a outra sopa de letrinhas, o OKR, o que é, quais são as características, e também trazer aí alguns exemplos. Para começar, quero falar sobre os KPIs. E aí, já que é uma sigla, vamos falar do significado da sigla, KPI, Key Performance Indicator. A gente está vindo do inglês, se eu for fazer uma tradução direta, de cabeça para baixo, indicador de performance chave. No entanto, chave não é uma palavra que a gente usa tanto aqui, chave seria principal. Então, os principais indicadores de performance. Quer dizer o quê? Que os KPIs são indicadores que nós utilizamos para medir fatores fundamentais. Esse aqui que é o key, Não é qualquer indicador. São os valores mais importantes de um processo interno, de ações, de projetos, de um conjunto de atividades, de um processo de gestão ou mesmo de uma estratégia. Então, identificar os seus KPIs não é simplesmente listar todos os indicadores que você tem disponível. Na verdade, a ideia é, mapeando-se os indicadores, as formas que você tem de mensurar resultados, ações e impactos, dentre eles identificar quais daqueles indicadores estão mais ligados ao atingimento dos objetivos. É isso que é entender os seus KPIs. Eu sei que parece, com eu falando aqui, parece fácil, parece óbvio e direto, mas muitas vezes o próprio processo de se definir KPIs demora. Precisa de tempo, precisa de um processo que seja mais maduro para que de repente fique mais evidente quais são os indicadores que você pode selecionar. E aí os KPIs têm algumas características, para que eles possam ser bons KPIs, que eles sejam relevantes para uma melhor tomada de decisão, para que eles estejam medindo realmente o seu objetivo de negócio, eles precisam, por exemplo, serem temporais. Não adianta dizer que você tem um KPI, um objetivo, que você quer atingir de 100% de crescimento, se você não declarar quando. 100% de crescimento em um mês, em 12 meses, em 5 anos, faz toda a diferença, Então, na hora de identificar o KPI, associar ele a um objetivo de negócio, define-se o tempo, quando se quer atingir. Depois, o KPI tem que ser mensurável, ou seja, é possível trazer uma unidade de medida para ele. Não adianta ter um indicador subjetivo, baseado em percepções. Você sempre precisa trazer ele para um indicador de fato. Ele tem que ser quantificado, então o KPI é sempre apresentado a partir aí ou de um número absoluto, ou mesmo de um percentual, se for uma razão, uma proporção. O KPI precisa ser específico, então cuidado com o indicador que se propõe a medir tudo ou medir muita coisa. Na verdade, o seu indicador precisa medir aquilo que ele está indicando, Se você precisa medir mais de um aspecto, de repente você está fazendo um KPI para medir vendas. Legal, qual é o valor vendido? Agora, o valor vendido não é a mesma coisa que o número de unidades vendidas. O número de unidades vendidas não é a mesma coisa que o número de clientes atendidos. Então, para cada uma dessas esferas, é importante que você seja específico. De qual indicador estamos falando? Número de clientes que compraram? Número de compras realizadas? Ou valor de vendas gerado? E por último, é importante que os KPIs sejam verificáveis, ou seja, que você tenha como ir atrás da fonte, da memória, da base de cálculo e da base de onde vieram os dados para aquela tomada de decisão. E aí eu trago aqui alguns exemplos do que são KPIs, Então eu posso pegar lá um indicador de lucratividade. Bom, lucratividade vai me mostrar como está sendo a rentabilidade das minhas vendas. Isso é muito interessante para fazer uma comparação entre a minha operação e a operação de concorrentes. Se eu percebo que a minha margem de lucro está melhor do que os meus concorrentes, eu estou sendo mais efetivo em transformar o meu estoque, se eu estiver falando em e-commerce, em comércio de maneira geral, estou sendo mais efetivo em transformar o meu estoque em lucro lá na ponta.
Ao mesmo tempo, se eu sou uma empresa de serviços financeiros, estou entregando o serviço financeiro com mais lucratividade, eu estou sendo mais efetivo no convencimento dos clientes, na oferta dos produtos para chegar até eles. Então, lucratividade, aquela última linha do demonstrativo de resultados, é um excelente indicador aí de operações. Ou se eu pular lá para o mundo de pessoas, né, de gestão de times, de liderança, eu tenho um indicativo de turnover, ou seja, quantas pessoas estão saindo, estão deixando a empresa num determinado período de tempo. Esse indicador de rotatividade mostra a capacidade da empresa de reter talentos. E aí, se você tem vinculado isso à sua estratégia de negócios, por exemplo, será que um vendedor que está há 2 anos trabalhando na tua empresa tem a mesma performance do que um vendedor que chegou ontem? E aí, se esse vendedor de 2 anos sai e é substituído por um que chegou agora, qual que vai ser a diferença nas vendas no fim do dia também? Então, é importante o indicador de turnover porque ele mostra a capacidade da empresa a reter, que normalmente está ligado aí à geração de resultados. Ou eu posso pular lá para o universo de clientes. Eu posso também fazer um indicador de satisfação, fazer ali um índice de satisfação, posso calcular, por exemplo, o NPS, Net Promoter Score, qual seria a chance daquele cliente me recomendar para outros clientes também, e assim, dessa forma eu entendo qual é a satisfação do meu cliente ou dos meus clientes com o meu produto, o meu serviço ou a minha marca, né? E aí, para que a gente possa mensurar esses indicadores, tem uma série de outros indicadores complementares, mas aí vem o ponto importante, não são KPIs. Aí a gente está falando sobre indicadores, então eu posso medir lá quantos clientes foram atendidos, quantos foram perdidos, o custo de aquisição, acessos ao meu site, quantos clientes migraram de produto, taxa de eficiência, retorno sobre o ativo, e aí esses indicadores são complementos para minha avaliação do resultado maior de negócio. Então, em resumo, para eu falar de um KPI, ele precisa ser expresso ou em um número absoluto, por exemplo, minha meta é adquirir 70 clientes, ou em um percentual. Eu só posso ter 20% de evasão dos clientes da minha carteira, né? E é legal dizer que o KPI também ele precisa informar, controlar, avaliar e auxiliar a tomada de decisão. Ou seja, existe uma relação intimamente ligada a você identificar quais são os seus indicadores mais importantes e, ao mesmo tempo, você tomar decisões com base nesses indicadores. Eles tanto servem para te pintar um contexto para você entender onde você está, como também para que quando você propor uma ação, uma estratégia ou um caminho, você saiba exatamente em qual desses KPIs você quer impactar, qual deles você quer afetar com a decisão que você toma. E aí a gente vai para a nossa segunda parte da aula, falando sobre a outra sigla, que é o OKR, né? Tem aí um K no meio do caminho, mas a ideia é um pouco diferente. A ideia do OKR é Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultados-chave. Então você vê que o chave, essa ideia do principal, do mais importante, continua aqui. No entanto, o OKR ele vem de um mundo totalmente diferente. O OKR surgiu no Vale do Silício, a Intel criou essa ferramenta dentro da Intel, surgiu como uma ferramenta de gestão que eles utilizaram para bater metas muito difíceis de serem atingidas, inclusive a liderança que a Intel tem hoje no mercado de processadores veio da época da implantação do OKR na década de 80. Por volta do ano 2000, o Google, e aí uma empresa hoje maior do que a Intel, também adotou o OKR na sua gestão. E aí acabou se transformando também numa das maiores empresas do mundo, uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Então só esses dois exemplos já fizeram o mercado ficar atento de que essa ferramenta devia ter alguma coisa muito boa, né? Então o que é o OKR? O que Intel e Google utilizaram para se constituírem como as empresas que são hoje? É um framework para definição de metas. Então quando eu falo framework, é uma estrutura pré-definida que a gente pode utilizar para se criar metas. No entanto, não é para criar metas isoladas, metas de uma área ou metas de outra área. A ideia é você criar metas que estejam alinhadas, amarradas. Então você consegue envolver as metas de todos os indivíduos dentro da mesma empresa e garantir que essas metas estão amarradas para que todas estejam indo numa mesma direção. Então, na verdade, a beleza por trás do OKR não é necessariamente que você define uma meta, mas é exatamente a amarração que você faz aí entre as metas. Aí, algumas das características dos OKRs para a gente ficar atento. Então, os OKRs precisam, como ponto principal, alinhamento, né? Então, você precisa alinhar as expectativas da empresa com os colaboradores.
E até a própria nomenclatura colaboradores tem tudo a ver, porque a ideia é de que os indivíduos estão colaborando para a meta. Né? Então aqui você precisa ter certeza que há esse alinhamento, principalmente na hora de definir as metas. A pessoa que vai ser responsável por entregar a meta tem que estar envolvida no processo de definição dessa própria meta. Ao mesmo tempo, o OKR é uma ferramenta de comunicação. E aí você pode se perguntar, poxa vida, mas a gente está falando de dados, de métricas, o que tem a ver com comunicação, né? Pensa o seguinte, numa empresa, e quanto maior é a empresa, quanto mais áreas tem a empresa, quanto mais distribuída geograficamente está a empresa, quanto mais tem trabalho distribuído, remoto ou híbrido acontecendo, mais importante é você ter uma boa comunicação. Então o OKR também vai garantir que todos podem ver as metas de todos, todos podem acompanhar o andamento do trabalho de todos. Isso faz com que quaisquer problemas que apareçam no meio do caminho sejam identificados muito mais rápidos. Depois, tem o bottom-up e o top-down. Bottom-up de baixo para cima, top-down de cima para baixo. É o processo de participação na definição das metas. Então é criar um mecanismo onde as pessoas possam sugerir suas próprias metas, ao mesmo tempo a liderança, né, quem está responsável acima daquela posição, possa bater se essas metas são o suficiente, são execuíveis, são atingíveis. Então é um processo de definição que acontece como um ping-pong. Você tem uma troca dos dois lados. Não adianta implementar um framework de OKR se você for definir as metas só top-down, ou seja, só as lideranças dizendo o que todo mundo tem que fazer. Você não vai colher os reais benefícios do OKR se você não fizer esse casamento junto. Depois, é importante dizer que o OKR também ajuda no atingimento das metas, no dia a dia ali da execução. Então, trabalhar com ciclos curtos de avaliação dos OKRs. Você tem ali OKRs normalmente definidos dentro de um horizonte trimestral, ou seja, de 90 dias, de 3 meses. No entanto, você faz validações, monitoramento, acompanhamento a cada 15 dias. Então, imagina que em 3 meses você tem 6 intervalos de 15 dias. A ideia é de que a cada 15 dias você sabe exatamente em que ponto você está, se você está caminhando conforme era o esperado para aquela meta, e já cria uma projeção se você vai atingir a meta ou não. E o bacana disso é que se porventura você perceber que as coisas estão indo tudo bem, você pode continuar o mesmo ritmo. Agora, se o caso for de que as coisas não estão indo conforme o esperado, você não vai precisar esperar 3 meses para se mexer. Você já sabe que você tem que tomar uma atitude imediata para que você possa impactar o resultado no fim da linha. E por último, as stretch goals. São aí metas intermediárias, né, que fazem o time sair da zona de conforto. Stretch é esticar. Então imagina o seguinte, que você também pode trabalhar metas mais esticadas no sentido de cobrança, de exigência, de expectativa, até porque a própria metodologia do OKR dá essa autonomia para as pessoas. Então uma vez que você esteja com o OKR rodando, você vai perceber que o próprio time começa a se apoiar mais, pegar nas mãos um dos outros para dizer o seguinte, pô, será que a gente não consegue dar um passinho um pouco a mais? Né? Então dá aquela esticadinha na possibilidade de alcance aí de melhores resultados. E aí eu trago alguns exemplos aqui, tentei pensar exemplos dentro de um mesmo horizonte, né? Mas separando entre níveis organizacionais. Então eu tenho lá as metas da organização, tenho as metas do departamento e tenho a meta individual. E a ideia é exatamente que essas metas estejam amarradas. Como são OKRs, eu sempre tenho primeiro a declaração do objetivo, que é onde eu quero chegar, e é importante que esse onde seja quantitativo. Então tá lá, o objetivo, né? Ser o maior banco em volume de financiamentos do Brasil até 2025. Então eu defini temporal até 2025, defini que eu quero ser o maior em volume de financiamentos e o indicador claro, né? Quanto de financiamento. Só que eu sei que para eu atingir esse patamar de ser o maior, eu tenho 3 resultados-chave que eu preciso bater. O primeiro, crescer 80% em novos clientes. O segundo, atingir 12 milhões em financiamentos. E o terceiro, ter um NPS, o Net Promoter Score, essa qualidade do atendimento, de 90%. Então você primeiro declara o objetivo e depois pega os indicadores que vão medir ali aquele objetivo. Aí eu salto para o nível departamental. Vamos imaginar que eu peguei um departamento específico que vai compor essa meta. Aumentar a venda dos consórcios de 60% em 6 meses. Legal esses exemplos do professor, sempre assim, né? Sempre uma coisa exagerada. 60% em 6 meses. Para fazer isso, o que eu vou precisar fazer? Key result, entregar um novo funil de vendas. Então tem um funil definido,
Segundo resultado, diminuir o tempo de resposta aos leads em 40%, porque eu percebi, por exemplo, que eu estou tendo uma falha aí, uma quebra na expectativa na hora do atendimento. E terceiro, mapear perfil de clientes com perfil de investidor. Então, identificar qual é o grupo de clientes que pode entrar mais de cabeça no produto. E aí, terceiro, também posso fazer os OKRs individuais. Então, poxa, eu tenho como objetivo ser o melhor vendedor de consórcios no próximo trimestre, no próximo quarter. Para isso, né, eu já sei que eu vou precisar como resultados-chave. Primeiro, adquirir uma certificação de estratégia de vendas, um curso, um treinamento que eu vou fazer que vai me certificar, vai me trazer as técnicas e habilidades que eu preciso. Segundo, preciso aumentar a minha taxa de sucesso do cliente, de conversão de resultados dos meus clientes aí dentro da metodologia de Customer Success em 25%. E terceiro, melhorar minha taxa de conversão de propostas enviadas para 12% nos próximos 4 meses. Então perceba que a gente consegue fazer a discussão e usar o ferramental todo do OKR em qualquer um dos níveis e ao mesmo tempo, para quem tem a visão organizacional, ela consegue ver a soma dos indivíduos que geram as metas do departamento, as somas dos departamentos que geram as metas da organização. E aí você tem uma ferramenta de comunicação que te permite enxergar isso tudo. Então, para resumir os OKRs, eles precisam ter um foco muito claro. Então você precisa saber exatamente o patamar que você quer atingir. Você precisa entender, a hora que você define o KR, que são os Key Results, quais são os números. Você vai precisar escolher um indicador. Então, sem dúvida nenhuma, você precisa ter um foco muito claro. Ao mesmo tempo, você vai entender a relevância. Não adianta definir objetivos, desses objetivos e resultados chaves, que não sejam relevantes. O time precisa entender que ao atingir aquele objetivo, a empresa alcança um novo patamar, o indivíduo alcança um novo patamar também. Então não adianta usar os OKRs para metas que não puxem o time, que não provoquem o time naquela direção. Terceiro, já bati bastante na tecla do alinhamento, ter certeza que você está alinhando todo mundo dentro da empresa para que exatamente um framework de alinhamento seja útil. E por último, que traz a essência do que a gente tem falado aqui, que essas metas e esses indicadores sejam definidos de maneira data-driven, orientado a dados baseados em dados que foram captados também, para que você não tenha, de repente, indicadores impossíveis de ser atingido. No fim do dia, o que a gente quer quando define KPIs e OKRs é atingir os nossos objetivos.